Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 8h26. Bom, vamos falar aqui tanto sobre o cenário político-jurídico do país, quanto sobre a greve geral marcada para a próxima sexta-feira. E o nosso convidado é o Guilherme Boulos, ele que é da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Boulos está falando por Skype aqui pelo YouTube da Rádio Brasil Atual, da TVT. Olá, Boulos, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a você, a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e a todos os telespectadores da TVT. Então, Boulos, bom, inicialmente, como é que você está acompanhando, né, todo esse vazamento do Intercept Brasil, que está deixando aí o ministro Sérgio Moro em maus lençóis, né, para dizer pouco, e as consequências disso? O que você está imaginando já, Boulos, em relação a todas essas informações? A gente está fazendo aqui análise político-jurídica diariamente aqui no jornal. E qual que é a sua opinião, Boulos, a respeito desse vazamento? Olha, Marilu, o que aconteceu é muito grave e não pode ser relativizado. Quando um juiz que deveria julgar de maneira isenta se torna um colaborador da acusação no processo, nós não estamos falando mais de processo judicial, nós estamos falando de linchamento. E foi isso que aconteceu, uma colaboração explícita do juiz Sérgio Moro com a força-tarefa da Lava Jato. É o mesmo que a gente imaginasse um juiz de futebol, né, trabalhar para um dos times, aconselhar sobre a tática, sobre como atuar no jogo, enfim, antecipar o que ele faria no jogo e tudo mais. Foi o que aconteceu nesse caso, nas mensagens divulgadas até aqui. Parece que ainda tem mais coisa, mais chumbo grosso. Exato. Quais as consequências disso, Marilu? Nós temos que ser muito claro. Não pode ter tergiversação, não pode ficar hesitando. Olha, a consequência disso primeiro, Sérgio Moro não tem condição política e nem moral de continuar à frente do Ministério da Justiça. Tem que sair imediatamente. Segundo, o seu Dallagnol e os demais procuradores da Força Tarefa da Lava Jato envolvidos nesse grupo estão sob suspeita. Não podem continuar atuando nos casos. O Conselho Nacional do Ministério Público já abriu uma investigação e eles têm que ficar na geladeira até serem apurados os fatos. E terceiro, pelo menos um caso que foi citado de maneira explícita nas conversas entre o Moro e o Dallagnol, que é o caso do Lula, está com a sua sentença comprometida. O Código de Processo Penal, ele é muito claro. Se há colaboração entre juiz e acusação, se o juiz aconselha a acusação, se há uma relação espúria entre juiz e acusação, isso dá causa de suspeição. O juiz se torna suspeito. E se um juiz suspeito emite uma sentença, essa sentença é nula. Ou seja, existem todas as bases jurídicas para anulação da condenação do Lula. É isso que está em questão também como uma das consequências da farsa desvendada, do escândalo desvendado da Operação Lava Jato. Exato. Glauco Faria também participando aqui. Boulos. Bom dia, Boulos. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo. Em relação ao alcance justamente dessa possível nulidade, a gente tem, por exemplo, o caso do ex-presidente Lula no processo relativo ao sítio de Atibaia. A juíza Gabriela Hart, ela copiou, né, isso assumidamente, parte da sentença de Moro, que pode ser uma sentença nula. Ou seja, a gente tem aí um alcance muito sério em relação a esse escândalo, revelando aí as conversas entre o Moro e o Dallagnol, não? Não, sem dúvida nenhuma. Agora, eu tô muito ansioso para ver o que ainda vai surgir. Eu imagino que o seu Sérgio Moro e muito mais gente em Brasília não deva ter dormido muito bem essa noite, né? Seguramente não dormiu o sono dos justos, porque o que o Glenn Greenwald e o The Intercept, que aliás merecem os parabéns pela coragem, pelo trabalho sério jornalístico que tem feito, é importante lembrar, porque o Glenn tem sofrido acusações as mais baixas depois de ter divulgado
o escândalo da Lava Jato, o Glyn é um jornalista renomado internacionalmente, é o jornalista que inclusive divulgou aquele caso do Snowden, da NSA, do Serviço de Inteligência norte-americano, que levou ao escândalo de espionagem dos Estados Unidos no mundo inteiro. Então, o Glyn é um profissional respeitado internacionalmente, né, e teve a coragem de se envolver nesse vespeiro, de atuar de uma maneira jornalística séria. Agora, ele disse que é 1% do material que foi divulgado até aqui. Então, eu acho que nós temos que ver o que vai vir, né, e qual é o alcance que isso vai ter em relação ao conjunto de outras iniciativas e ações da Operação Lava Jato. O que se especula? E o próprio Glyn, numa entrevista ontem para a agência pública, disse isso. Relação direta com os setores da imprensa, nomeadamente a Rede Globo. Uma relação promíscua entre a Operação Lava Jato e setores da imprensa, a Globo e possivelmente outros. Como isso pode ter também, eventualmente, impactado, como as mensagens trocadas podem nos levar a entender melhor o que aconteceu naquele dia em que se determinou a soltura do Lula pelo TRF4 e o Moro atuou junto à direção da Polícia Federal, não é? Um juiz que estava de férias para impedir a soltura. Quem sabe essas mensagens nos ajudem a esclarecer melhor também como é que se deu, em que termos e em que momento, o convite para o Sérgio Moro ocupar o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro, né? E mais que isso, a tal da promessa ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, muita coisa pode ser desvendada, inclusive para além do âmbito da Operação Lava Jato. Isso afeta diretamente o coração do governo Bolsonaro. É inegável que o Moro é um dos fiadores desse desgoverno que há 6 meses faz o Brasil andar para trás. Agora, Boulos, a gente está acompanhando aqui algumas notícias de que o marido do Glenn Greenwald, né, o deputado David Miranda, que é do PSOL, está recebendo ameaças de morte, né? Até que ponto, enfim, você tem essas notícias a respeito desse fato? Olha, obviamente fomos informados pelo David de ameaças homofóbicas, né? Ameaças diretas de agressão, tanto a ele quanto ao Glyn. Sei que o partido já se reuniu com ele, está buscando ver qual é o apoio logístico e de segurança que pode dar para ambos. Nós também, numa reunião que teve essa segunda entre dirigentes de partido e movimentos sociais, ali uma série de pessoas dos movimentos sociais também manifestaram essa preocupação. Ontem eu inclusive fiz um contato com o Glyn, colocando à disposição o que a gente poderia ajudar do ponto de vista da segurança. Há uma preocupação geral assim, em relação à segurança dele, do David, da família deles, porque está cada vez mais visível que eles estão mexendo em interesses que são interesses perigosos, né? Que são interesses que hoje estão atuando de mãos dadas com o poder no Brasil. Então, evidentemente, é preciso tomar cuidado com os riscos e com o impacto que isso pode ter. Quer dizer, a gente sabe, sempre lembra do assassinato de Marielle Franco, né? E com o envolvimento das milícias, cujas milícias têm envolvimento com a família Bolsonaro, é isso? É disso que se trata, justamente, né? Nós temos investigações que, por alguma razão, tão silenciosas ou paradas, que associam figuras da família Bolsonaro, sobretudo o Flávio, mas também o Jair Bolsonaro, a milicianos. Não são ilações, não são apenas fotos de Facebook, como tentaram fazer crer. Eram funcionários de gabinete, foram homenageados, né? Eram figuras que estavam ligadas diretamente à família Bolsonaro. A quebra de sigilo do Flávio Bolsonaro, que aconteceu há um mês mais ou menos, e que até agora não veio nada à tona, é possível que nos mostre inclusive uma ligação ainda mais forte
da família Bolsonaro com as milícias. Então, é claro que quando se mexe em algo que prejudica o governo Bolsonaro, principalmente se tratando do David Rubinho, que vive no Rio de Janeiro, né, onde foi assassinado Marielle, onde é o centro de atuação dessas milícias, onde está também localizada a família Bolsonaro, é motivo de preocupação para todos nós. Precisam se cuidar.